para vocês nesse dia. Dando continuidade àquele trecho de Hebreus que fala sobre a rebelião no deserto e sobre gigantes. Eu vou falar mais algumas coisas, dando continuidade a isso. Em 2 Coríntios 12:19, Deus fala o seguinte, assim, Deus fala: a minha graça te basta. A gente fica pensando, minha graça te basta, parece que não é nada, né? Mas é muita coisa. A graça de Deus é tudo. Nessa graça está incluído tudo. E muita gente, você olha esse versículo, alguns textos assim que, poxa, eu ser cristão, eu tenho que ser, não ter nada, não ter exatamente nada, assim, não ter uma vida miserável. Não é isso que Deus quer. Deus fala que dá uma vida em abundância. Às vezes não é a riqueza, o dinheiro. A riqueza e o dinheiro ajudam em muita coisa, mas a gente se perde com a riqueza e o dinheiro muitas vezes. E Deus dá o suficiente para a gente ter uma vida abundante. E alguns têm mais, outros têm menos, mas a gente tem conforme a gente avança nos caminhos de Deus e nosso coração está voltado para as coisas de Deus. Então, Deus multiplica as coisas. E essa vida, essa graça de Deus, essa abundância que vem de Deus, é algo tremendo, né? Porque essa graça ela atinge todas as áreas da nossa vida. Em Coríntios, olha, em Filipenses também fala assim: não andeis ansiosos em coisa alguma. Filipenses 4:6. Deus fala para a gente não andar ansioso, né, angustiado, né, que Deus ele deseja, ele tem desejo de suprir todas as nossas necessidades, se a gente andar segundo a vontade dele, fazer a vontade dele. E em 2 Coríntios 9:11 fala assim também, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Então, enriquecendo em tudo, quer dizer, financeiramente, espiritualmente, mas tudo isso tem uma transformação de vida, tem uma transformação que é uma mudança de vida que a gente tem que ter. Porque se você pensa um pouquinho, se Deus hoje na situação, na maneira que a gente pensa, se Deus te der riqueza financeira em muitas coisas, você se perde e sai de perto de Deus. Às vezes você tem que começar do zero, começar quebrantado, ser transformado por dentro, de dentro para fora. E depois a riqueza não vai ter tanta importância e não vai atrapalhar a tua vida com Deus. E você vai poder abençoar a vida das outras pessoas, não vai estar pegado à riqueza, às coisas, e vai continuar fazendo a vontade de Deus e buscando a Deus. Então, às vezes isso parece um paradoxo, uma coisa antagônica, mas é o que realmente acontece na nossa vida. Na minha vida aconteceu desse jeito. Então, quando eu estava rebelde com Deus, longe de Deus, as coisas ficavam mais difíceis e a abundância, a graça que Deus tinha prometido não alcançava a minha vida, porque eu tinha me afastado de Deus. Então, me envolvia com pessoas erradas, com as coisas erradas e acabava atrapalhando todo o resto. E outra coisa assim outro texto que eu quero colocar em relação a isso é o Salmo 106, 13 a 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não os aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Esse trecho ele fala referente, isso está em Salmos, ele fala referente a Deuteronômio, lá da rebelião do povo que ficou com medo dos gigantes, né? E não entrou na terra prometida. Então, eles acabaram ali naquela rebelião, né, fazer estátua de deuses para eles, começar a adorar outros deuses do Egito que eles já tinham abandonado, todas aquelas coisas erradas que eles já tinham. Deus mandou eles abandonar, eles estavam querendo voltar a fazer. Então estavam voltando a uma vida antiga que não tinha mais lógica, porque Deus já tinha mostrado tantos milagres na vida deles,
e tinha coisas maravilhosas para frente e eles ficaram com medo, né, dos problemas que apareceram e se rebelaram contra Deus. E o interessante desse texto, ele dá mais uma clareza em relação àquilo da palavra de Deus, que ele fala ali no finalzinho, ó, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não aguardaram os desígnios, quer dizer, esqueceram do que tudo Deus tinha feito e não aguardaram os desígnios de Deus, as maravilhas que tinham para frente para enfrentar aqueles gigantes, vencer e alcançar a terra. Daí, na sequência, ele fala: entregaram-se à cobiça no deserto, voltaram às coisas antigas, aos desejos antigos, querer voltar para o deserto, querer voltar para o Egito, querer voltar para a vida antiga, porque acharam que seria melhor do que enfrentar os gigantes, que era mais fácil, né? E tentaram a Deus na solidão, concedeu-lhes o que pediam, né? Deus não castigou eles, Deus falou: já que vocês querem isso, então vocês vão ter o que vocês querem, né? Segundo o coração deles, o livre-arbítrio deles, eles desejaram ficar no deserto, e ficaram 40 anos lá, e não se arrependeram. Por isso que eles não... Esse é o foco principal. Por que eles ficaram 40 anos? Eles ficaram 40 anos porque eles não se arrependeram. Ficaram 40 anos no deserto com medo de enfrentar os gigantes e não se arrependeram. Não confiaram em Deus, mudaram e voltaram a todas as práticas antigas da vida deles e acabaram morrendo lá. E quem entrou foram os filhos deles. Os filhos deles alcançaram a promessa, porque buscaram a Deus e venceram os gigantes, né? Então, esse pedir, isso que eu quero colocar assim, que é um ponto muito forte, né, na situação. Esse pedir, a nossa palavra tem poder. Eu não vou enfrentar os gigantes porque eu estou com medo, porque eu não vou vencer, porque eu já estou derrotado. Então essas palavras têm poder sobre a nossa vida e elas se alastram, né? Até a ciência já mostrou isso. Nós vê alguns estudos aí que se você pegar um arroz lá, um copinho, e num copinho falar palavras de amor e no outro falar palavras de ódio, aquele que você fala a palavra de ódio vai mofar, apodrecer antes do que aquele que você falou palavras de amor. Então a própria ciência mostra que a Bíblia está certa, né? Que as palavras que a gente fala têm poder sobre a gente. Tem poder, tudo que se fala para os teus filhos, tudo que se fala para as pessoas, tudo que se fala para você mesmo tem poder. Então a tua fé, Jesus Cristo, Deus, Ele fala que Ele já deu toda a vitória para a gente. Então tudo que tu proclamar na sua vida, proclame positivamente, para que essas bênçãos alcancem a tua vida. Não proclame coisas de maldição sobre a vida dos teus filhos. Abençoe os teus filhos, derrame bênçãos sobre os teus filhos. Muitas vezes aquele costume antigo de você chegar e pegar a mão do teu avô e beijar e pedir a bênção, aquilo ali é tremendo. Você não imagina como que é essa prática antiga. É uma prática bíblica, né? Você pedir a bênção para o teu pai, para a tua mãe, e ser abençoado. Eu procuro abençoar meus filhos sempre, nas orações que a gente serve no final do dia. A gente, à noite, ora e eu abençoo eles, para que eles sejam prósperos, para que a vida deles seja próspera. Tudo que eles colocar a mão seja abençoado. Então isso que você tem que fazer na tua vida, com você mesmo, todo dia de manhã, abençoar a tua vida. Abençoa a vida da tua família numa oração. Agradecer a Deus pelas coisas que você tem. Porque tudo que você determina no teu coração, você vai receber. Se termina a maldição, vai receber maldição. Se termina a bênção, vai receber bênção. Então pense nisso. Vença os teus gigantes, abençoando a tua própria vida. Se você olhar, tem algumas coisas livros que tem por aí que fala sobre aquele tipo de segredo, os opononos que eles falam, que é aquelas mantras
que você chama riqueza. Tudo isso é bíblico, né? Você abençoar a tua vida, só que de uma maneira bíblica. Você pede: Deus, abençoa a minha vida, me dá prosperidade, me dá saúde, abençoa a vida dos meus filhos, faz eles prosperar, abençoa a vida da minha família. Ore pelos teus pais, pelos teus avós que estão doentes. Ore lá, coloca a mão sobre eles, derrama saúde sobre eles. Isso é bíblico, é tudo bíblico. Então, se você fizer isso, você vai fazendo algo bíblico e Deus não tem como não abençoar. Se você busca Deus, é claro. Se agora você estiver fazendo coisas erradas e querer fazer isso, não vai dar certo. Deus não tem como abençoar. Mas se tu estiver buscando a santidade, pedindo perdão para Deus, buscando, não interessa a tua religião. Esse ato de pôr as mãos, orar sobre a tua família, sobre a tua vida, é um ato de bênção. Está na palavra de Deus. Não tem que ter vergonha disso, por exemplo. É você provar as coisas de Deus. Hoje as pessoas não fazem isso, negam a Deus, não buscam a Deus. Então, você que busca, faça isso na tua família, que tu está abençoando a tua família. Vamos orar para encerrar esse vídeo e vocês terem de abençoar, Senhor Deus. Coloca a tua mão sobre cada pessoa, Senhor, que elas sejam transformadas, renovadas por Ti, Senhor, e possam, em cada ato seu, em cada palavra, Senhor, proferida, possam ver o Teu poder, Senhor, ser derramado, a Tua cura ser derramada, a Tua prosperidade sobre a vida, sobre a família de cada um, Senhor. Derrama o Teu poder, da Tua graça. Manifesta sobre cada um, Senhor, o Deus vivo que Tu és, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tenha um ótimo dia. Fica com Deus.